Existence could be beautiful or it could be ugly. But that's on you. Olá, galera! Esse é o primeiro Compila Cast by Paguru Digital Solutions. É com enorme satisfação que a gente está lançando o nosso primeiro podcast. E hoje nós estamos com o tema Por que terceirizar o setor de TI da sua empresa? Não é isso mesmo, Valéria? É isso mesmo. Hoje a gente vai mostrar um pouco, as vantagens e o porquê de terceirizar esse setor da sua empresa. Então, o que é mais vantajoso para a empresa? Para você que é empreendedor, para você que é apenas um curioso do tema, é mais vantajoso você montar uma equipe interna dentro da sua empresa ou você contratar uma empresa terceirizada apenas para o TI. E foi pensando em ajudar o pessoal empreendedor e o pessoal que quer entender mais a gestão de TI nas empresas que estamos iniciando esse podcast. Então, nós estamos aqui com os nossos participantes. Erison Silva, por favor, se apresente. Bom, como já foi dito, meu nome é Erison Silva, sou desenvolvedor web, mobile, trabalho principalmente com JavaScript. Você trabalha na Paguru, né, também? Eu trabalho na Paguru, trabalho como PJ, né? Sou terceirizado, no caso. E o Erison vai estar dando aqui sua visão como o contratado, né? Como a empresa contratada Isso. de TI. Estamos aqui também com o Antero Silva. Por favor, Antero, suas apresentações. Eu sou o Antero Silva, né? O CEO da Paguru. Trabalho hoje fazendo a parte de vendas, né? Prospecções externas e também fazendo uma liga, digamos assim, do time. Então, conseguindo entender qual é a demanda do meu cliente e repassando isso de fato para a equipe que vai executar, né? Que, por exemplo, aqui é composta por o Erison e mais algumas peças-chaves. A própria Valéria também que está aqui é design, então eu consigo entender bem, né, essa demanda que o cliente tem e ajustar isso junto com o meu time. No caso, você tem muito contato com o pessoal que é gestor de outras empresas que chegam com essas dores, né? De não entender e ver como é que funciona essa parte de terceirizar uma equipe para ser o TI da sua empresa. Isso. Na verdade, os gestores eles não sabem muito bem ainda o que querem, né? E aí eles, às vezes, chegam a Paguru buscando por um aplicativo. Mas muitas vezes eles não precisam de um aplicativo. Às vezes eles apenas precisam de um direcionamento. Às vezes eles precisam apenas de uma consultoria. Às vezes eles precisam de um time completo, né, que vai manter toda a infraestrutura, que vai dar um suporte ao cliente final dele, que vai de fato fazer esse desenvolvimento, essa construção. Às vezes ele está ainda numa etapa muito inicial, onde ele precisa de uma validação de produto, né? Então não tem como você pegar um produto que ainda é uma ideia e já transformar em um produto desenvolvido, em um aplicativo. Então a gente consegue dar esse direcionamento, né? Mostrar ao cliente em qual etapa de fato ele está e inserir ele no nosso processo, né? E o nosso processo hoje ele inclui tanto essa parte de ideação de produto, onde o cara vem simplesmente com uma ideia. Eu quero criar o novo Uber, né? Geralmente é o que mais acontece aqui. O cara ou quer replicar o Uber, ou quer replicar o iFood, ou quer replicar algum aplicativo de sucesso. Então, chega bastante isso, mas a gente diz, não, cara, sua ideia é isso? Será que faz sentido você concorrer com uma empresa que tem mais de 300 desenvolvedores alocados, enfim? Entendi. E aí a gente coloca o cara nesse processo, né? Primeiro, faz sentido você entrar aqui nessa ideação de produto? Se sim, a gente inclui ele, faz toda essa validação de produtos, né? A gente segue o método do MIT, que em alguns passos a gente consegue montar, desenhar esse produto, inclusive validar. Então, isso aí já entra uma economia de custos, né? Onde o cliente ele não precisa esperar o aplicativo ficar todo pronto para saber se vai dar certo ou não. Ele já tem uma pré-validação ali. A gente sempre trabalha com a produção de um MVP, né? Para quem não sabe o que é MVP, é o produto mínimo viável. Então, a gente faz essa construção desse MVP para que ele consiga colocar isso no mercado e fazer essa validação do produto dele. Então, o cara não vai precisar chegar aqui, investir R$200 mil e perder os R$200 mil depois que ele viu que o negócio não deu certo. Não, a gente trabalha em microetapas. Então, a gente faz a ideação do teu produto, a gente pensa em um MVP que faz sentido, né? Faz um design mínimo daquilo ali, coloca no mercado, valida e só depois que ele vai fazendo essa interação, digamos assim, com o cliente, a evolução do produto em si, né? A transformação em app. Entendido, ou seja, você dá o direcionamento, não é isso? E nós estamos aqui também com a Valéria Brito. Valéria, por favor, se apresente. Olá,
Então, eu sou designer, né, de experiência do usuário, de interface do usuário aqui na Paguru. E sou sócia também, certo? Eita! É porque ele me cobra às vezes isso. É a primeira dama, né? Primeira dama. E é isso, a gente aqui na Paguru também, às vezes o cliente chega com uma demanda enorme, né? E aí quando a gente vai conversar com ele, a gente mostra que ele não precisa lançar na primeira versão tudo aquilo, né? A gente separa em etapas de entrega, como o MVP que o Antero explicou. E assim, às vezes é uma necessidade dele. Ele não sabia que ele poderia lançar aquela primeira versão. Ele acha que para ir para o mercado ele tem que lançar uma versão 100% rodando, né, com todas as funcionalidades, e não necessariamente, né, pode ser uma coisa construtiva, né, vai construindo aos poucos e lançando as versões. Entendido. Complementando, né, o que a Valéria está falando, acho que é legal. O nosso processo ele sempre se baseou muito nessa questão de construir junto com o cliente, né, e não para o cliente. Então, acho que esse MVP, essa seleção de funcionalidades iniciais, o que o produto vai ter nessa versão mínima, é algo que a gente preza muito. Porque vai fazer o cara economizar custo. Às vezes, quando ele desenvolve essa primeira versão, ele percebe que ele não ia precisar daquilo tudo, né? Então, às vezes, o cara fez o MVP, uma versão inicial ali com o mínimo de funcionalidades, o que de fato é importante para o cliente dele. Então, depois dessa primeira etapa, às vezes, as funcionalidades que ele estava pensando em desenvolver antes já não fazem mais sentido, né? Então ele acaba pensando em novas coisas que poderiam estar entrando, né? E que talvez ele tivesse implementado coisas antes que ele tivesse só gastado. Então, olha aí, porque eu percebi que é muito interessante, né, o pessoal entrar em contato com essa terceirização de TI, porque ele acaba descobrindo que às vezes o que estava pensando em fazer não é necessário. O pessoal que é da equipe de TI consegue direcionar, não é isso? Quais são as melhores práticas, as melhores ferramentas, o que é que tem que fazer. E é isso que o pessoal da Paguru aqui está falando pra gente. Isso. Eu costumo falar também que a gente não é só uma fábrica de software, né? A gente é uma fábrica de negócios e uma fábrica de produto. Porque além desse direcionamento e desse desenvolvimento de software, a gente acaba doando, digamos assim, o nosso conhecimento de produto, né, e de mercado para o cliente. Então a gente ajuda nesse direcionamento, né? Lembrando que eu falei bastante aqui sobre MVP, enfim, isso a gente está tratando de startups, né? São empresas que ainda não nasceram, então elas estão em fase inicial. Mas pegando gestores, né, o que os gestores geralmente buscam é ampliar, né, a equipe de TI, o poder de entrega ali da solução. Entendido. Vamos falar o seguinte. Então, se o gestor ele quer saber se é mais viável para ele contratar uma empresa terceirizada ou se é mais viável ele montar um setor interno de TI, vamos aqui, responda para mim, Antero, que já está falando, isso gera uma redução de despesas na empresa? Na verdade, depende, né? Depende do que o cliente está buscando, depende do tamanho da empresa e do momento da empresa. Na verdade, eu acho que o grande motivo dele buscar, né, uma empresa que entende de TI, uma empresa que trabalha com TI, uma empresa que trabalha com produto, é justamente ele ter esse direcionamento. Ou seja, ele vai entender se realmente ele vai ter uma redução de custo ou se ele está tendo um custo extra desnecessário. E aí a gente consegue dar esse direcionamento para ele, né? Muitos clientes que chegam aqui, às vezes ele resolve o problema dele apenas a gente fazendo um setup de um e-commerce, ele colocando os produtos e já começa a vender. Então, assim, às vezes não precisa, no estágio que ele está, ele desenvolver uma solução própria, né? Mas aí ele só vai conseguir ter a ideia disso que ele está precisando fazer quando ele busca justamente esse serviço nosso de consultoria, entendeu? Então, depois desse serviço, né, que a Paguru oferece, é que a gente consegue ir para esse outro passo. Mas pegando, né, o que você falou, eu já vou entrar aqui no tema de automação, né? O pessoal hoje está passando por essa transformação digital. A gente está gravando esse podcast em pleno coronavírus, né? Estamos todos em quarentena. Isso. Então, as empresas elas estão passando por esse momento, né, de transformação digital. De perceber a necessidade, né? Porque, na verdade, acho que a maioria não estava, no Brasil, né, não estava adaptada para a situação. Então, elas estão agora percebendo a necessidade de entrar no digital, né? De fazer essa transformação digital. Isso, exatamente. E assim como empresa de TI, acho que a própria Jaira podia resumir um pouco, né, de como isso é importante para as empresas, né?
tendo uma visão de marketing, né? Para quem não sabe também, a Jaira é a nossa marqueteira aqui, então ela faz esse trabalho. Exato. Pegando esse gancho, né, da etapa que a gente está vivendo do corona, realmente eu conheço, do meu conhecimento, várias pessoas que viram o quanto é importante agora começar a automatizar processos e a trabalhar mais com o digital. Poxa, né? Ninguém está podendo abrir o seu estabelecimento, ninguém está podendo fazer tumulto em ruas, então qual é a única forma de chegar até o cliente hoje em dia? É pelo meio digital, enquanto a gente estiver nesse momento. Então, daí eu já vi muitas pessoas pensando em começar a fazer seu próprio aplicativo, já vi escolas preocupadas em ter a sua ferramenta para ensino à distância. Então, fica aí mais um motivo, né, para a empresa ver o quanto que é importante. Agora, pegando esse gancho aí da redução de despesas, né, Valéria? Por exemplo, como o Antero já falou, veio aqui o questionamento. Vamos supor que a gente está no cenário de uma empresa que está começando, é uma empresa pequena, e que ela já testou, por exemplo, vários softwares de prateleira e nenhum se adequaram à regra de negócio da empresa, e elas são de pequeno porte. Então, a decisão que os gestores têm que tomar eu vou terceirizar ou eu vou montar uma equipe aqui para trabalhar para mim. Então, no cenário de pequenas empresas, ainda depende ou é melhor contratar uma empresa terceirizada? Nesse cenário de pequenas empresas, eu diria o seguinte: depende do produto final da empresa. O produto final da empresa é tecnologia? O que significa? A gente tem startups hoje que o produto final é tecnologia. Então, o que o cara oferece para o cliente final dele é uma plataforma web, onde o cliente faz todo o trabalho ali na plataforma. Mas eu acredito que empresas menores que trabalham com outros ramos, onde o produto final, por exemplo, é comércio, né, contabilidade, advogados. Eu tenho um consultório médico, por exemplo. Eu acredito que você consegue reusar muitas soluções que já estão no mercado. Porque é a questão que não é o core business dele, né? Isso, exato. Então, você se preocupar com isso e ter mais uma equipe de TI acaba sendo um custo que talvez não seja necessário no momento. Até porque a empresa ela é pequena, né? Às vezes não tem um setor de RH. Isso. E para você recrutar as pessoas e treinar as pessoas, os desenvolvedores, né? O pessoal da tecnologia, não é como contratar uma pessoa para trabalhar na recepção do consultório. Não é a mesma coisa, né? Você precisa de um conhecimento maior, você precisa fazer o treinamento, você precisa ter processos também na empresa. Então, se você se é uma pequena empresa, né? E você... como o Antero falou, o produto final não é tecnologia, não é algo relacionado diretamente à tecnologia, não é um serviço, não é um SaaS, por exemplo. Isso. Se ele não é um SaaS, então, tipo, não há necessidade dele montar uma equipe. É só custos, né? Isso. Então, porque tem um custo financeiro e tem um custo exatamente, ao humano invés também. dele O custo humano, dele desenhar processos, Exato. dele entender de fato, dele conseguir alguém que vai ficar responsável pela equipe. E por mais que ele desenhe o processo tem que ser validado, entendeu? Então, tipo, se ele não tem essas pessoas para validar o processo, ele ainda vai contratar, tá sem processo, entendeu? Ele nem consegue. Isso. E aí, só fechando, mas é que eu acho que é importante entender isso, né? Uma coisa é você contratar um time, uma empresa externa que vai te fornecer o TI. Outra coisa é você contratar pessoas internas para desenvolver o TI internamente. Mas a gente tem que ver também o seguinte: às vezes o cara acha que ele precisa, né, daquele TI, às vezes ele acha que ele precisa desenvolver um produto, um serviço, alguma coisa, mas ele não precisa. Então eu acho que esse é o legal de você ter, antes de tudo, uma consultoria. Uma pessoa que vai te explicar como é que a tecnologia funciona, ferramentas que já estão no mercado, como elas poderiam estar alinhadas com o teu negócio. E aí, depois que for feita essa análise de fato de ferramentas e tecnologias que já existem no mercado, se elas não forem suficientes, aí sim você passa para uma etapa de desenvolvimento de produto, né? E aí você vai fazer o produto da forma que ele se adapta, que ele se encaixa à tua empresa. É literalmente personalizado, né? Ele está realmente alinhado com o processo em atender todas as necessidades. Isso. Eu costumo dizer que a gente se encaixa bem, né, no momento de tração da empresa. Para empresas grandes, médias, digamos assim, a gente consegue entrar bem nesse processo de tração, de transformação digital, quando o cara está, de fato, migrando os processos que antes eram manuais para essa automação. Né? E a outra frente que a gente trabalha é com startups. Startups geralmente nascem do tecnológico.
Então é por isso que eu falei lá atrás que a gente consegue fazer esse processo de ideação, design, enfim. Porque a startup ela nasce do tecnológico, ela nasce de ser escalável, de conseguir distribuir através de uma plataforma, sem muito trabalho, o mesmo serviço para todo mundo, né? Digamos assim, o Uber. O Uber não tem um trabalho de ter um funcionário lá toda vez que alguém se cadastra, por exemplo. Então as pessoas simplesmente vão se cadastrando e vão pedindo Uber, né? Então eu acho que a startup ela nasce do tecnológico, então ela precisa de alguém, de alguma coisa que vai dar o apoio tecnológico a ela, né? E muitas startups elas tentam iniciar com um parceiro, uma pessoa, digamos assim, que entende de software. Só que qual é o problema de você ter uma pessoa que entende de software? É que pessoas ficam doentes, pessoas ficam indisponíveis. Você centraliza muito a função. Isso, você centraliza muito. E as pessoas elas mudam de rumo. A vida da gente muda a todo momento. Então a pessoa pode receber uma proposta melhor, a pessoa pode precisar mudar de cidade, enfim. E aí como é que a sua startup vai se encaixar nisso? Se é uma startup, a tecnologia ela tem que ser íntegra, né? Tem que estar ali disponível 24 horas, a todo momento. Não pode acontecer essas falhas porque a pessoa responsável adoeceu, a pessoa responsável saiu e a gente não tem mais o conhecimento. Isso não pode acontecer numa startup que está nascendo. E daí entra num questionamento que eu tinha aqui para fazer para vocês, que é sobre multidisciplinaridade. Porque a gente vê, assim, por exemplo, aqui na Paguru, por exemplo, a gente vê pessoas que têm diferentes especialidades. Então, assim, será se a empresa que é pequena, ao contratar funcionários para um setor interno de TI, ele vai ter acesso a essa multifunção? Como uma empresa terceirizada poderia oferecer? Muito dificilmente, né? A gente sabe que vai ser muito difícil ele conseguir contratar um design, um cara de produto, vamos lá, um cara que trabalha com servidor, com banco de dados, um cara que gosta de front-end, que trabalha com a parte visual do cliente. Vou querer um aplicativo. Pronto, aqueles caras já não servem. Ele vai ter que contratar um cara agora que desenvolve mobile. Eu vou querer um aplicativo desktop. Agora eu tenho que contratar um cara que entende desktop. Então, assim, a vantagem de você contratar a fábrica é que você não quer saber quem é que está desenvolvendo. Simplesmente você passa a sua demanda. Eu quero isso aqui pronto, rodando no dia X. E a fábrica ela vai te dar o planejamento de quando ela vai conseguir te entregar aquilo. Entendeu? Então, tem toda essa vantagem, né, de você não ter que contratar várias pessoas, digamos assim, mas também tem esse ponto de que a fábrica ela vai vai conseguir suprir, né, essa necessidade de múltiplas funções, múltiplas especialidades, sem que precise contratar às muitas vezes uma pessoas, especialidade né? Que a pessoa nem sabia que ela ia precisar exatamente. Exatamente. Porque na cabeça do gestor, o cara que não entende bem de tecnologia, né, simplesmente é um botão. Só que para fazer aquele botão, ele tem que passar por uma etapa de design. Aí vai contratar o cara para ajeitar a impressora, para codar, né? Para formatar os PCs e fazer o design. E faz tudo, é o cara da TI. Puxar algo que, assim, é bem recorrente aqui, né? Que os clientes chegam e é algo bem triste, na verdade, desse cenário de tecnologia. Que é o cara que começou um negócio ali, contratou uma pessoa específica para fazer o sistema, a plataforma, o app dele, só que o cara faz do jeito que ele acha que é correto, né? Então faz de qualquer jeito, né? Na verdade. Na verdade, faz achando que é imortal, né? Que nunca vai sair. Na verdade, o cara faz de qualquer jeito, meio que sem consequência, como se não tivesse consequência o que ele tá fazendo. E como é só uma pessoa, geralmente, sai uma coisa muito, sabe? Muito sem revisões, não é? Sem... Isso, como não é um time, porque geralmente apps que são feitos por uma pessoa só, é muito difícil da pessoa conseguir criar bonito, bem feito do início ao fim, sem ter alguém ali do seu lado, tipo, mostrando o que tá errado, ou então ter alguém discutindo sobre questões de desenvolvimento. E acho que interessante disso é que pode até funcionar, né? Mas e a evolução disso? Quem é que vai fazer? Porque às vezes você fazer um código mal construído lá atrás, ele pode até funcionar, o cara pode até fazer rápido, mas e depois para manter? Quando você quiser evoluir? Eu já peguei casos e casos aqui da gente ter que jogar tudo fora que o cara tinha antes e começar a refazer, porque era mais produtivo, né, pra gente pegar o que pegar o que o cara tinha feito e fazer novo, ou
Isso. Reaproveitar. Entendeu? O retrabalho era mais trabalhoso do que começar do zero. Isso, é exatamente isso. Então não vale a pena a gente continuar fazendo, desenvolvendo em cima daquela codebase que o cara tinha, né? Era melhor Entendi. fazer do... E assim, fazer é do uma zero. pessoa, quem testa o aplicativo, ele não vai parar, tem que estar evoluindo, né? Ele não vai parar para testar. Quem pra fazer os desenha, testes. né? Quem desenha. Quem pensa no cliente. Exatamente. Tem Quem uma pesquisa, certa dificuldade, tem- tipo, a galera que geralmente são freelancers, né? É. Não dizendo que todo freelancer não sabe desenvolver nem nada, não tem qualidade, não é isso. Mas geralmente essa galera de empresas e tal, eles tentam buscar o menor custo, né? Então eles vão atrás de gente que pague, que cobre menos. É o famoso barato que sai caro. Isso, é o barato sai caro. Que trabalha sozinho, faz uma Faz coisinha tudo, ali rápida, né? E aí, pelo preço que ele tá pagando, ele acha que pode entregar aquilo e que, enfim, não vai ter consequência, né? A gente tem um histórico grande de clientes que chegam bem insatisfeitos com as experiências anteriores. Sim. Isso é fato. A gente vê o quanto que a tecnologia avança, não é? Já fui também desenvolvedora e conheço muito também os dizeres que os programadores falam. E assim, eu sei que todo dia, praticamente, quase todo dia, é um framework novo, é uma coisa nova para você acompanhar. E, por exemplo, eu já vi exemplos de empresas até daqui mesmo da região do Cariri que elas continuam trabalhando com a mesma tecnologia desde, sei lá, 12 anos atrás. Vamos supor, né? Então, o que você tem a dizer para mim, eu queria escutar a Erison falando isso com uma visão dele de desenvolvedor. Você acha que você, por exemplo, como programador, você acha que você que trabalha numa empresa terceirizada, você é um profissional que tende a se atualizar mais do que uma pessoa que trabalha para uma empresa fixo, entendeu? Eu acho que TI. depende muito, porque depende do cliente que a gente tem. Por exemplo, como o Antero mesmo falou, a gente trabalha muito com startups. Então, startups, geralmente é cultura a gente trabalhar sempre com a última tecnologia, sempre tá trabalhando em cima da última tecnologia. Então, a gente, sim, gosta de se atualizar, gosta de usar sempre a última tecnologia, os últimos frameworks, a qualidade de código, essas coisas. Mas tem empresas que trabalham, por exemplo, com sistemas de hospitais. E aí, sistemas de hospitais são engessados. Não, precisa ser de uma tecnologia Antiga, específica. Então, depende muito do caso, né? Depende da empresa, depende dos clientes que chegam. Entendido. E você, Antero? O que você acha? Por exemplo, levando para outro rumo, né, a discussão, por exemplo. Se eu sou uma empresa e eu quero contratar um pessoal terceirizado, eu não vou precisar me preocupar em saber se está atualizado, se o nosso sistema está defasado. Exatamente né? isso, né? Porque a gente vai garantir que a gente vai ter a equipe, né, para te integrar, para te entregar o conteúdo em cima daquela tecnologia. Sim. Então você não precisa se preocupar, mas eu trabalho com Angular 1, por exemplo, né? Usar o nome de uma tecnologia aqui. Eu trabalho com essa tecnologia. E aí, vocês vão ter um desenvolvedor que trabalha com essa tecnologia? Cara, não importa. Passa pra gente a demanda, a gente vai entender se a gente tem equipe ou não. Se não tiver, a gente vai alocar alguém que vai passar um tempo estudando isso e depois a gente vai te entregar, né? Então tem toda essa vantagem de você passar a demanda e meio que a gente se virar para entregar. Então é marcada uma data, né, e a gente vai seguir aquele cronograma. Então você tem essa vantagem de você garantir que não vai faltar gente para manter o seu código, porque isso é um problema de muitas empresas hoje, né? Desenvolveu algo há 10 anos atrás, gigante, gastou, sei lá, R$500 mil e não tem como mais manter isso hoje, porque não tem desenvolvedor no mercado. E aí? E até acontece uma coisa que é meio fora do comum, de empresas pagarem extremamente caro para desenvolvedores, porque só aquele um nicho específico de desenvolvedores que sabem mexer naquele sistema dela. E acaba saindo caro, né, a longo prazo, no caso. E quanto mais o tempo for passando, pior vai ficando, né? Porque os novos desenvolvedores, eles tendem a se atualizar. Então, a ser mais atuais. Exatamente. Uma boa saída seria, tipo, se a empresa tivesse caixa disponível, fazer uma equipe paralela, né, para fazer a atualização do sistema para novas tecnologias, né? Pode ser uma saída. ou contratar uma empresa Isso. terceirizada para fazer a atualização do sistema também. Vai depender da muito demanda, comum. né? Depende. Como já foi falado. Entendido. Mas vem cá, Antero, vamos falar sobre tempo de entregar. Então, por exemplo, eu tenho minha equipe interna,
fazer um comparativo Certo, com base no que você já escutou, por exemplo. Certo. Eu tenho uma equipe interna para desenvolver o meu produto, não importa se é uma startup ou não. Sim. Né? O produto é um software. Certo. E eu tenho a opção de uma empresa terceirizada. Em relação a vamos dizer assim, como seria o processo em equipe interna e equipe terceirizada para entregar e colocar isso no mercado? Que a gente sabe que tem tecnologias ágeis, cada pessoa tem Isso. os seus A processos, primeira né? coisa que eu acho que é importante a gente colocar aqui, o primeiro ponto, é ociosidade. Porque, geralmente, se você quer desenvolver um novo produto, colocar uma nova funcionalidade, a equipe que você tem interna, ela não deve estar ociosa. Porque se ela está ociosa, você não teria contratado aquelas pessoas. Isso. Então, aquelas pessoas, elas já devem estar realizando algum tipo de trabalho. Então, se você quer desenvolver um novo produto, uma nova funcionalidade, provavelmente você vai ter que contratar novas pessoas, né? E aí, diante desse cenário de contratar novas pessoas, eu acredito que é muito mais prático você contratar uma fábrica de software que já tem um time integrado, que trabalha há bastante tempo, que sabe as qualidades de cada um, né? Que consegue te Já dar tem os padrões definidos. já tem Processos padrões definidos. definidos, já tem processos bem definidos, processos que funcionam, né, que já foram testados, que já são usados com outros clientes. Então, assim, você tem essas garantias. O cenário 2 é quando você tem, de fato, uma equipe interna ociosa, né, e você sabe que aquela equipe ela consegue entregar aquela demanda que você tem no momento. Mas, quando você chega com aquela demanda, a pergunta é, a equipe já fez isso antes? A equipe vai precisar se atualizar? Eu tenho todas as habilidades necessárias para construir esse novo produto dentro do novo contexto de tecnologia? Até porque se não tiver todas as habilidades, pode acontecer da equipe achar que o produto só vai ser lançado quando tiver 100% funcional, né? E ao contrário da fábrica de software, isso não acontece, né? Vai tentar entregar o mínimo possível, né? O MVP, como o Antero falou, que é o mínimo pro produto funcionar, né? Funcionar, exatamente. E aí você vai fazendo as atualizações, adicionando as funcionalidades ao longo do tempo, né? E também a equipe interna, ela não tem esse conhecimento, né? Geralmente, eu não vou citar todas, mas na maioria das vezes ela não tem esse conhecimento de como realizar entregas, não tem essa visão de produto. Então vai depender muito de você conhecer a sua equipe, né, e você entender se eles estão ociosos ou não. Eu não vou dizer aqui que em 100% dos casos é melhor você contratar uma empresa terceirizada, porque tem momentos que você vai ter uma equipe interna ociosa muito boa, e por que não usar essa equipe para desenvolver o teu produto, enfim, o teu serviço, né? Mas o que acontece hoje é justamente aquele cenário que a gente vinha pegando lá atrás, né? As equipes que a gente tem hoje já estão focadas em desenvolver alguma coisa, elas estão extremamente ocupadas, porque se não fosse assim, não tinha necessidade delas estarem contratadas, né? Então, o cenário geralmente você está mantendo um produto A com aquela equipe de TI, com aquela equipe de design, com aquela equipe de produto, mas você precisa entregar mais rápido, né? O mercado está acelerando muito rápido, então o mercado está pedindo que você entregue mais coisas, né? Isso vai otimizar a tua gestão, isso vai aumentar os teus lucros, isso vai diminuir os teus custos. Então, assim, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a tua equipe que já tinha, né, e colocar mais coisa para ela fazer? Ou será que faz sentido você contratar mais gente para colocar mais lenha na fogueira, digamos assim? E aí entra outra opção, né? Que é terceirizar. Isso. Faz todo sentido, né? Analisando essa ótica que vocês estão passando. E realmente, por exemplo, se colocando no lugar do gestor, a gente vê que, se tratando de uma empresa pequena que não precisa estar lançando vários produtos ao mesmo tempo, realmente contratar uma empresa terceirizada, pode trazer essas vantagens. É melhor ela gastar a energia dela com uma equipe de sucesso ao cliente, entendeu? Saber qual é a insatisfação do cliente, saber também o que ele acha bom, né? Gastar a energia dele com uma equipe de produto, né, que vai testar diariamente o produto, vai saber também trabalhar alinhado as duas equipes, né? E deixar, as demandas, né, acumular as demandas para jogar isso para uma terceirização, por exemplo. Entendido. Vamos falar aqui sobre qualidade, porque eu lembro que, por exemplo, algumas vezes eu já escutei pessoas que trabalham em empresas gestores reclamar quando terceiriza, e aí eu queria ver a visão que vocês têm de que não gosta de terceirizar porque a empresa não tem muito contato, não dá muito suporte, então eles sentem, vamos dizer assim, uma
perda de qualidade na questão de suporte, de atendimento. E eu acredito que essa seja uma das dificuldades, né? Uma das queixas maiores, né? Eu fico receoso de contratar uma equipe terceirizada, mas será que eu vou ter o controle do que ela está fazendo? Será se eu vou ter esse contato? Legal. Eu acho que isso vai refletir bem de acordo com o método que aquela equipe usa para desenvolver e entregar. Então, o método usado na Paguru é o Scrum, né? Então, a gente vai seguindo em cada sprint, onde é feito o desenvolvimento do produto, e depois a gente faz a entrega com o cliente para que ele consiga validar o que foi desenvolvido. Então, a gente não desenvolve tudo e o cara vai ver o produto só no final. Não, né? O Scrum ele tem disso, micro entregas. Então, a cada sprint, a cada 15 dias, o cliente vê o que está sendo feito, diz o que está bom, diz o que não está bom, são feitas as correções, os ajustes, e a gente passa para a próxima etapa, de acordo justamente com o que foi definido anteriormente, né, que é o que a gente chama de backlog. Então, o backlog vai tudo que ele quer desenvolver, e em cada sprint a gente vai separando ali os pedacinhos de acordo com a priorização. Então, geralmente, a equipe que é terceirizada, ela tem esse contato por período para entregar, para mostrar o que está sendo feito? Eu acho que depende da empresa, né? Que está pegando a demanda de terceirização. Tem empresa que realmente não se importa muito e acaba se afastando um pouco do cliente. Isso. Mas tem empresas boas também que conseguem entregar. Eu acho que o importante para o gestor, né, nessa hora é ele conseguir visualizar isso. Sim. Como é que funciona a sua entrega? Né, eu estou te contratando aqui para entregar um app que tem essas funcionalidades, mas como é que vão ser as entregas? Você vai me entregar... É uma coisa que os gestores precisam tomar mais cuidado, é conhecer bem a empresa que eles estão terceirizando. Exato. Porque, querendo ou não, ela vai se juntar à sua empresa e vai fazer uma empresa É uma só. extensão, né? Isso. É uma extensão do negócio. E levando em consideração, a gente tem aqui, falando como Paguru, como empresa, né? A gente tem casos em que o cliente... o pessoal da TI dele trabalha diretamente com o nosso pessoal. Então, tipo, acaba juntando, virando uma equipe só e que passam em contato tipo assim, a maior parte do tempo do dia, entendeu? De produção, eles estão sempre em contato, conversando, fazendo os ajustes. Ok, entendido. Então, assim, pausa para beber minha Heineken. Importante, né? Importante, né? Importante. É importante. Faça uma A minha pergunta. já acabou. Oi, pessoal, sou o Editor. E vamos supor que eu tenho uma empresa pequena com faturamento de R$3.000 e eu sou totalmente offline. O que é que vocês recomendariam, no caso? Sei lá, eu tenho uma escola, uma pequena escola que tem 40 alunos. R$13.000? Tá, vamos dar um faturamento mensal maior. R$10.000. Tá. Eu acho que a primeira coisa que a gente vai analisar é qual é o teu problema e qual é o teu objetivo. Não adianta você me falar, eu tenho uma escola, mas o que é que você quer fazer? Qual é o problema que você está buscando resolver? Né? Qual é o teu objetivo ali para frente? É entregar conteúdo online para os meus alunos, por exemplo. Então já tem N plataformas de mercado que você consegue fazer isso. Entendeu? Não precisa você desenvolver um novo produto, colocar uma equipe para, eu quero fazer uma coisa inovadora, porque às vezes isso que você está pensando, essa inovação, ela já foi criada, entendeu? Olha como é interessante esse papo que a gente está tendo aqui. A gente está vendo que o tema é por que terceirizar, mas também a gente está mostrando que nem sempre você precisa de uma equipe. Isso. Né? E daí vem a importância também de você prestar atenção na consultoria. Então, antes de tudo, por que terceirizar? Você vê com o consultor, não é? A Paguru presta esse serviço de consultoria também, não é? Isso. Então, assim, você que é gestor, tem a sua empresa, se você está com dúvida, se você coloca um time interno ou terceiriza, a gente mostrou alguns pontos aqui para você analisar com base na sua realidade. E daí você pode contratar um consultor para ver, não é, se o seu problema exige realmente o desenvolvimento de uma tecnologia para te ajudar ou se já tem isso feito para você. Então, a gente vê que realmente quem é profissional vai tentar te ajudar e te direcionar e não só fazer você contratar ele sem necessidade, não é isso? Exatamente, até porque contratar sem necessidade, né, digamos assim, vamos desenvolver o produto só porque o cara chegou pedindo. Isso não é muito interessante, né? Não se encaixa muito bem no modelo que a gente pensa. Então, inicialmente a gente tem um processo de aceitação de clientes, né? Não são todos os clientes que entram no nosso processo de desenvolvimento de produto, de ideação, porque muitas coisas a gente não acredita.
digamos assim. Então a gente primeiro tem que acreditar no negócio, tem que entender que aquele negócio faz sentido, tem que entender que a gente vai conseguir entregar nos prazos e nos custos que foram acordados, e aí só depois que o processo entra nessa fase de trabalho, de execução de fato. Entendeu? Então, assim, se é um projeto que a gente vê que o cara tá querendo, sei lá, replicar, como eu falei antes, né? Replicar um Instagram. Já chegaram projetos desse tipo aqui e a gente simplesmente recusou. Porque a gente acredita que não estão alinhados com o nosso propósito. Entendeu? Não é ser uma cópia, não é isso? É criar novas soluções, né? Isso, exatamente. Entendeu? Criar novas soluções, inovar, né? Isso é um dos pilares da Paguru, por exemplo, é o mutualismo, né? Então, tipo, tem que ser bom pra gente como empresa e tem que ser bom pro cliente também. Não adianta ele lançar uma plataforma que vai ser a cópia do Instagram, a cópia do Uber. Ele não vai conseguir concorrer, ele vai ter que investir muito, gastar muito para poder fazer, para entrar, né, brigar no mercado ali com essas empresas. Então, a gente faz essa consultoria, né, essa conversa e vê e mostra para ele que a melhor solução é ele realmente desistir, né, e aplicar esse investimento em outras coisas que sejam mais rentáveis para ele, né? A gente como empresa, se a gente não tivesse esse cuidado, a gente pegaria, desenvolveria, entregaria, seria só e uma o cliente, fábrica de software. exato, entendeu? E o cliente ele depois talvez ficasse insatisfeito. Meu coração até tá batendo mais forte aqui e eu acabo de ficar mais apaixonada pela Paguru. Eu acho que o Valério bateu num ponto importante, que é justamente essa insatisfação. Por que a gente vai desenvolver um produto, vai desenvolver um negócio, se a gente vê que quando aquele for entregue, o cara vai olhar e vai dizer, tá, mas enquanto vocês estavam fazendo isso, por exemplo, a cópia do Instagram, enquanto vocês estavam fazendo aqui a cópia do Instagram, o cara lançou mais 10 funcionalidades e eu não consigo mais acompanhar. Não acompanha. E eu vou ter que gastar muito com marketing, enfim, e aquele produto não vai pro mercado, não vai fazer sucesso. Então qual é o sentido pra gente de desenvolver aquilo só com base em pagamento? De iludir, não é? O cliente? Isso, não exatamente. Iludir, se a gente né? sabe que a gente não vai ter uma recorrência naquele produto, se a gente sabe que a gente não vai conseguir porque a gente vender sabe mais que ele pra vai morrer posteriormente. Exato. A gente vai entregar, mas a ideia vai morrer. Ou vai ser uma luta bem cansativa e bem longa para tentar acompanhar, não é? Então mas é bem difícil mesmo. A gente sabe que para a empresa, eu acho que realmente isso não é viável, né? E aí, galera, tá sendo, né, o nosso primeiro podcast, não é isso? E lembrando que quem quiser conhecer mais a Paguru, conhecer os trabalhos, acesse www.paguru.com.br. Estamos no Instagram, @pagurudev. É muito importante também para quem está escutando esse podcast, dê pra gente o feedback, a gente é bebezinho, né? No podcast, estamos nascendo agora. E ter esse feedback de vocês, sugestões de temas para os próximos é bastante importante. Eu sou Jaiara Medeiros, né? Pude conduzir esse podcast aqui hoje. Também tenho a grande oportunidade de prestar serviços de marketing digital para a Paguru. E eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente, recomende e compartilhe também esse podcast para quem você acha que vai agregar, para os seus colegas de tecnologia, para quem é gestor. Isso, com certeza, vai dar um norte bacana para todos os empreendedores que estão aí com dúvida. Se lança uma nova tecnologia, se contrata uma equipe interna para trabalhar, e que são dores que a gente vivencia no dia a dia, né? Então a gente achou importante iniciar nosso primeiro podcast falando do porquê terceirizar uma equipe de TI, e vocês viram também o quanto é importante, antes de tudo, entrar em contato com o consultor de TI, não é isso? Mais alguém gostaria de deixar suas considerações? Eu queria agradecer, né, a participação de todos os ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. A gente realmente, como a Jara falou, é o primeiro, mas a gente espera fazer milhares, milhões, enfim, gerar o máximo de conteúdo possível, né, para vocês. Na próxima edição a gente vai iniciar com os convidados, então a gente vai começar a chamar alguém externo, alguém que já teve um problema, alguém que já passou por alguma tristeza ou alguma alegria ou algum sentimento com fábrica de software, né? A ideia é que essas pessoas venham compartilhar a experiência delas e a gente consiga trocar um papo legal. Então, vem muita coisa boa aí pela frente. Além de podcast, a gente está trabalhando com lançamento de e-books, a gente vai fazer publicações em blog. Então, tanto para desenvolvedores como gestores, a galera que gosta de tecnologia, estejam ligados. A gente vai ter muito conteúdo ainda aí pela frente para ser lançado. Bacana. Principalmente para o pessoal mais técnico, a gente tem a comunidade no Telegram, certo? Exato. Que é a divulgação
de tudo que acontece aqui na Paguru, né? Meetups internos que a gente consegue abrir. E também tem a questão da divulgação do podcast e também a comunidade de dev que está ali para te ajudar. E Erison, foi bacana o nosso papo hoje. Foi super bacana, aprendi um bocado de coisa também, que eu não manjo muito dessa parte de gestão, né? Mas foi. Bom, galera, muito obrigada para todo mundo que escutou, não é isso? E lembrando que nós deixaremos um link, né, de todos os nossos canais para quem quiser participar da comunidade do Instagram, para quem quiser acompanhar o Telegram, LinkedIn, para quem quiser tirar alguma dúvida no nosso site, a gente também tem um chat, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e esse foi mais um CompilaCast, um compilado de empreendedorismo e tecnologia para vocês. Oh,